Amém. Boa noite mais uma vez. É um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus com cada um dos irmãos. E existem algumas verdades que precisam ser compartilhadas com a igreja. Penso eu que essas verdades ela precisa ser compartilhada o tempo inteiro. Sabe para quê? Para a gente não esquecer. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou e se entregou por cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor disse que iria preparar um lugar para cada um de nós. Obrigado, Deus, porque temos vivido, Deus, para agradar e glorificar o teu nome. Fala, Deus, aos nossos corações. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Roma. O texto ele é bem claro. Bem claro, bem claro. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Haverá condenação. Haverá condenação. Eu estou trabalhando na parte da manhã agora e todos os dias Manuela e Isaac pede para contar história, né? E eu vou lá, tenho que inventar uma história diferente todo dia. E é muito legal. E essa semana em especial, eu comecei mais uma vez a história. Eu terminei, falei alguma coisa, Isaac falou assim: pai, peraí. Pai, olha só. Fábula não começa com era uma vez. Aí o quê? Fábula não começa era uma vez. Não. Contos de fada começa era uma vez. Certo, professora? Olha lá, a outra está dizendo assim, ó, certo. Opa, a história é minha, eu conto do jeito que eu quiser. Aí ele virou para mim e disse assim: tá bom, pai, eu só estou te falando a forma certa. Aí eu, toma, garotinho. Ai, que maravilha. Vou confessar para vocês o meu pecado. Eu não sabia. Aprendi com 41 anos. Se eu ouvi falar, eu não lembrava. E aí, eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça e eu falei: meu Deus do céu. Essa história, esse evangelho que nós temos vivido, ele é real. O que se encontra aqui na palavra de Deus é real. Não é história, não é conto de fada, não é fábula, ela é real. E quando a gente pega o texto aqui de Romanos capítulo 8, quando você para um pouco e começa a pensar no que está escrito aqui na palavra de Deus, algo tem que acontecer de diferente. Algo de novo precisa acontecer.
esse evangelho de meias verdades, nós precisamos deixar de lado hoje. Esse evangelho de que diz, olha, Jesus ele te ama e te ama mesmo. Ele te ama tanto que entregou seu filho na cruz do Calvário para morrer por mim e para morrer por você. Ele te ama tanto que ele pagou um alto preço, humilhado, chicoteado, por causa de mim e por causa de você. E ao olhar para o texto aqui, se a gente pegar só a primeira parte do texto, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pega essa primeira parte do texto e você fica feliz, você olha, não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Só que o texto ele não para ali. O texto ele continua e ele diz o seguinte: porque não haverá condenação, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu preciso parar um pouquinho hoje, querido. Eu preciso parar um pouquinho aqui hoje e começar a enxergar a Bíblia do jeito que ela é. Eu preciso parar um pouquinho aqui hoje e enxergar a palavra do jeito que ela é. Por quê? O texto fala que não haverá condenação. Só que não haverá condenação não tem nada a ver em estar na igreja. Não haverá condenação não tem nada a ver em vir ao culto quinta-feira. Não haverá condenação não tem nada a ver em vir ao culto domingo de manhã, vir na EBD, vir domingo à noite. Não haverá condenação não tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada. Versículo 2, ele é claríssimo. Por quê? Ele diz, olha só, não haverá condenação para aqueles que foram libertos do pecado. Não haverá condenação para aqueles que foram libertos do pecado. Não pode haver brecha, querido. Não pode haver brecha na minha vida, não pode haver brecha na sua vida. Você não pode alimentar algo que você sabe que vai te levar à destruição, que vai te levar à ruína, que vai te afastar de Deus. Em hipótese alguma pode haver brecha. Sabe aquele rancor que você guarda com você de estimação? Sabe aquela inveja que você guarda com você de estimação? Sabe aquele pecado que você guarda e quando você resolve, você tira ele de lá e traz de novo para cá e você começa a alimentar ele, você começa a flertar com ele, você começa a conversar com ele. Não pode haver brecha. Não pode haver brecha. Versículo 1 e 2, ele é tremendo para a gente poder meditar. Por quê, querido? Porque o texto fala, não haverá mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque a lei do Espírito me libertou da lei do pecado. Não haverá condenação para aqueles, ó Deus, que têm prazer na lei do Senhor. Não haverá condenação para você que não se conforma com o pecado. Não haverá condenação para você que entendeu que é nova criatura de fato. Não haverá condenação, querido, para você que se humilha diante do Senhor. Para você que se humilha e se arrepende de fato e de verdade. Quando a gente olha para o texto,
a gente percebe de forma clara que não haverá condenação para aquele que se alegra em estar na presença de Deus. Essa primeira verdade, querido, que nós como igreja, nós precisamos pensar hoje e guardar no nosso coração. Por quê? No capítulo 2 de Romanos mesmo, eu gosto muito desse texto, porque no capítulo 2 de Romanos, versículo 13, diz assim, presta atenção nisso: não são aqueles que ouvem a palavra que serão considerados justos aos olhos de Deus, mas aqueles que serão considerados justos diante de Deus é aquele que pratica a palavra. E Deus, Ele tem falado muito, querido. Deus, Ele tem falado muito ao meu coração nesse tempo. Deus, Ele tem falado muito porque eu creio que 90% ou 99% da população sabe que Jesus o ama. Sabe que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, mas talvez não saiba que haverá condenação. Talvez não saiba que haverá condenação para aqueles que não se arrependeram de fato. A segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com cada um dos irmãos é, presta bem atenção nisso, querido, não é o seu líder que está falando, não é o seu pastor que está falando, não é o seu esposo ou a sua esposa que está falando, presta atenção, é a palavra de Deus que está falando. Segunda verdade, acompanha comigo aí, por favor, versículo 5 ao 9, Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 9, o texto diz assim: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tem ninguém te acusando. É a palavra. Haverá condenação. Haverá condenação. E o texto aqui, ele deixa bem claro que é a palavra que julga. É a palavra que condena, é a palavra que absolve. E se eu como igreja, se nós como igreja não abrirmos nossos olhos hoje, para começar a enxergar que haverá condenação, porque existe um abismo enorme, imenso, entre aqueles que serão condenados e aqueles que não serão condenados. Não dá, a gente não pode mais perder tempo. Nós como igreja, a gente não podemos perder mais tempo. Por quê? O texto fala que será condenado aquele que vive segundo a vontade da sua carne. O texto ele deixa bem claro que aquele que vive satisfazendo o desejo da sua carne, esse será condenado.
O texto, ele deixa bem claro que se eu não abrir mão dos desejos da minha carne, eu serei condenado. Mas o texto também diz o seguinte, que essa mentalidade da carne vai me levar ao quê? Versículo 6. Ao quê? A morte. A mentalidade da carne vai me levar à morte. E o texto ele continua dizendo, essa mentalidade, ela é inimiga de quem? Ela é inimiga de Deus. Essa mentalidade da carne, ela não pode agradar a Deus. Isso que tem te dominado não pode agradar a Deus. Ela é inimiga de Deus. E pela sua graça e misericórdia, o Senhor está aqui hoje, através da sua palavra, abrindo os nossos olhos. Abrindo os nossos olhos. Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. E quando é que a igreja, quando é que iremos despertar? Quando? E o texto, ele diz de forma bem simples, quem vive com a mentalidade da carne não pode agradar a Deus. E o texto também ele é claríssimo, quando ele diz que quem é que não será condenado? Quem não será condenado, querido, tem a mente voltado para as coisas do Espírito. E a intenção aqui hoje é você perceber de forma clara onde você está. Onde você está? Porque o texto diz que não será condenado aquele que tem a mente voltado para que o Espírito, para as coisas que o Espírito deseja. E você sabe o que o teu Espírito deseja? Você já se fez essa pergunta? A gente quer um monte de coisa, mas você já parou para pensar o que o Espírito de Deus, o Espírito que habita em mim, ele deseja? Eu vou compartilhar com você algumas coisas que o Espírito deseja. Esse Espírito que habita em vós. Se é que o Espírito habita em vós. Esse Espírito deseja intimidade. Esse Espírito deseja comunhão. Esse Espírito deseja ser alimentado. Esse Espírito que habita em vós, ele deseja que você fale com o teu Pai. Esse Espírito que habita em vós, ele deseja que você peça orientação ao seu Pai. Esse Espírito que habita em vós, ele deseja que você abra mão das coisas desse mundo, para viver aquilo que o Pai tem reservado e preparado para você. O que é que teu Espírito, o que é que esse Espírito deseja, querido? Não só isso, presta bem atenção, esse Espírito, e eu creio que ele está falando no teu coração, ele deseja ser fortalecido. Esse Espírito deseja que através da tua boca saia palavras de salvação, saia palavras de vida eterna, saia palavras de cura, saia palavras de libertação.
É isso que esse Espírito deseja, porque não será condenado aquele que tem a mente voltada para as coisas que vêm do Espírito de Deus. E quando a gente olha, e cada um faça a sua avaliação, não é ninguém que está te acusando de nada. É simplesmente a palavra que está sendo ministrada ao teu coração. Presta atenção. Terceira verdade, querido, que eu quero compartilhar com os irmãos. Versículo 9 ao versículo 11. O texto diz o quê? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Não precisa falar nada mais. O texto ele diz que se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, vocês morreram para o pecado. Se de fato o Espírito está em vocês, se de fato o Espírito está vivo dentro de você, vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam ser renovados. Vocês precisam mudar a mentalidade. Vocês precisam parar de se apegar às coisas desse mundo e começar a se apegar às coisas que vêm do alto. Se de fato o Espírito está vivo dentro de vocês, o pecado não pode mais dominar. O pecado não pode ter mais força, o pecado não pode ter mais poder do que o Espírito que habita em você. Querido, em nome de Jesus, não tem como aquele que recebeu o Espírito de Deus continuar vivendo a mesma vida. Não tem como aquele que recebera o Espírito de Deus continuar flertando com o pecado. Não tem como aquele que recebeu do Espírito de Deus não ter a sua vida transformada. Não tem como. Haverá condenação. Haverá condenação para aquele que tem a mentalidade voltada para as coisas da carne. Mas não haverá condenação para aquele que tem a mentalidade voltada para as coisas do Espírito. E hoje, nós temos o privilégio de estar ouvindo essa palavra. Nós temos o privilégio de ouvir o que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao nosso coração e tomar uma atitude. Sabe por quê, querido? Quantos receberam Jesus aqui? Levanta a mão.
Se você recebeu Jesus, querido, você recebeu desse Espírito Santo. Se você recebeu Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu desse Espírito. Esse Espírito é aquele que o Senhor prometera no dia que foi levado aos céus. Esse Espírito é aquele que nos consola. Esse Espírito é aquele que nos orienta. Esse Espírito é aquele que nos fortalece. Esse Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. É esse Espírito que testifica que somos filhos de Deus. Quantos é filhos de Deus aqui? Levanta suas mãos. É esse Espírito. É esse Espírito que testifica o que diz o primeiro versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Que não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não haverá condenação para aqueles que estão em Jesus. Mas haverá condenação, querido, para aqueles que ainda não receberam do Espírito Santo de Deus. Mas haverá condenação para aqueles que ainda não receberam Jesus. Mas haverá condenação para aqueles que permanecem e continuam vivendo o erro, o engano, o pecado. Paulo, ele, no final aqui do capítulo 8, ele conclui dizendo o seguinte: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, vocês estão mortos para o pecado. Se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês, vocês estão mortos para o pecado e não haverá condenação para vocês. E a última verdade, querido, que eu gostaria de compartilhar aqui, já terminamos. Se essa palavra te mostrou exatamente onde você se encontra hoje, se essa palavra te mostrou com clareza onde você se encontra hoje, há tempo de arrependimento. Ainda há tempo para mudar de vida. Ainda há tempo para receber desse Espírito Santo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para todo aquele que o ama. Existe algo maior da parte de Deus. Existe algo muito mais valioso que vem de Deus e é para você. Está disponível para você. E você hoje pode sim tomar a melhor decisão da tua vida, por mais que você esteja há anos dentro da igreja. É receber de fato Jesus Cristo. É receber de fato o Espírito Santo de Deus, que ministra poderosamente ao teu coração hoje. Não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem pode tomar essa decisão? Você pode continuar vindo aqui mais 20, mais 30 anos. Você pode amar a igreja. Você que não veio hoje, de repente, não, o pastor está de férias, eu não vou. Pode amar o pastor.
Mas se não receber Jesus, se não receber o Espírito Santo de Deus, se não acontecer algo novo, algo diferente, se não houver arrependimento, haverá condenação sim. Por mais que Jesus te ama, querido, a palavra de Deus é clara. Vou ler mais uma vez. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus e não pode agradar a Deus. A pergunta que eu faço hoje, querido, é que eu creio que o Espírito Santo já te fez aí onde você está. Qual será a tua escolha? O que você vai escolher hoje? Onde você pretende passar a sua eternidade? Porque haverá condenação, querido. Haverá condenação. Mas se você ouviu, se você entendeu que o Senhor te chama para algo novo, para algo maior, e precisa de verdade se entregar a Ele, não perca essa oportunidade, querido. Não perca mais tempo. A palavra ela foi ministrada ao teu coração. Eu queria encorajar você que entrou aqui hoje. De repente você já esteve na presença de Deus. De repente você se afastou da presença de Deus por algum motivo, não sei qual foi o motivo. Ou de repente você está aqui dentro da igreja já faz um tempo, mas a palavra te confrontou hoje. A palavra ela te mostrou exatamente onde você está. E você entende que precisa entregar a tua vida por inteiro ao Senhor. Eu quero te encorajar, querido. A igreja está de cabeça baixa orando por você. Eu quero encorajar você, querido, a tomar essa decisão hoje. Eu quero encorajar você de fato, abrir mão das coisas desse mundo, abrir mão da vontade da sua carne, abrir mão de toda a mentalidade humana, carnal, para que a mentalidade de Cristo ela te envolva dos pés à cabeça. E a partir de hoje, querido, o Espírito Santo possa testificar ao teu coração que não haverá condenação. Não haverá condenação. E que você é nova criatura em Cristo Jesus. Se tem alguém aqui hoje que entendeu essa palavra, que entendeu essa mensagem e deseja entregar a vida ao Senhor, mas entregar de fato, gostaria que você levantasse uma de suas mãos, dizendo: Senhor, eu preciso ser alimentado, eu preciso ser fortalecido, eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para mim. Se alguém aqui nessa noite que entendeu a palavra, entendeu essa mensagem e deseja fazer isso, levante uma de suas mãos, em nome de Jesus. Alguém? Alguém que deseja tomar essa decisão? Não vou me estender. Agora, querido, eu quero falar para você que já teve um encontro com Cristo. Você que um dia o pastor fez o apelo e você levantou a sua mão entregando a sua vida a Cristo. Mas você, através dessa palavra, você percebeu que a sua mentalidade, ela é carnal. Você percebeu
que o evangelho que você tem vivido, se não houver mudança, haverá condenação, sim. Não vou pedir você para vir à frente, mas que você se coloque diante do Senhor, que você se arrependa de fato, que você peça perdão ao Senhor, para que verdadeiramente, querido, você possa desfrutar da eternidade ao lado do Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Deus, que foi ministrada nessa noite, Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós fomos confrontados, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama, mas sabemos também que o Senhor é justo, e sabemos, ó Deus, também, ó Deus, que aquele que não se arrepender, ó Deus, não passará a eternidade ao Teu lado, Deus. E eu quero pedir, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Deus, haja, Deus, só onde o Senhor pode agir, ó Deus, liberta aquele que precisa de libertação, ó Deus, e convence-nos, ó Deus, dos nossos pecados e das nossas transgressões. É a nossa oração nessa noite, Pai, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final, lembrando que o próximo culto é às 19h30. Tem algum aviso? Tem? Famílias reconstruindo seus muros, semana de oração de 5 a 9 de julho. Qual horário? 20. Tá onde? Ih, tá ali, ó. 20 horas. Tô ceguinho.